Oi pessoal, hoje eu queria mostrar para vocês um tutorial que eu juro que vai ser rápido, de como misturar uma seleção precisa com pouco feather, com uma seleção imprecisa com bastante feather. Que normalmente assim, eu fiz aqui, podemos ver que eu tenho um path que eu fiz com pen tool, e nós temos duas situações. Eu tenho aqui essa borda e a parte de baixo que precisa ser precisa, mas aqui em cima eu preciso de uma seleção imprecisa, que tenha mais, que tenha mais feather. Então como é que eu vou fazer? Até vou modificar isso um pouquinho aqui. Isso. Fechar ele. Eu vou botar em Selection, eu vou botar um feather de 0.6 pixels. Agora, o problema, eu não quero 0.6 pixels na seleção inteira, eu quero um feather de 6 pixels aqui em cima, ou 8. Eu quero um feather de uns 3 pixels aqui, o restante eu realmente quero em 0.6. Então, tem uma solução bem simples e bem rápida para isso. Eu vou teclar Q, isso vai ativar o Quick Selection. O Quick Selection nada mais é do que ele transforma uma seleção numa máscara temporária, sem a necessidade de criar uma máscara. Agora, o que eu posso fazer? Eu vou pegar uma ferramenta de seleção, eu vou selecionar essa parte de cima, e agora, para criar o feather, que eu quero somente nessa parte da seleção, eu vou escolher um blur, um Gaussian blur, e aí eu vou escolher o raio de quantos pixels. Nesse caso, eu quero 8 pixels. Vou dar um OK, Ctrl D. Eu vou vir aqui embaixo, pegar o L do laço, eu vou selecionar essa parte daqui. Até posso melhorar essa parte aqui um pouco. E aqui eu quero um feather de uns 2 pixels. Então vou aqui, Filter, Blur, Gaussian Blur. Nesse caso eu quero 2 pixels. Vou até botar 3. Não, 4. Ok. Ctrl D. Assim que eu apertar Q novamente, aquela máscara foi transformada novamente numa seleção. Então, eu vou vir aqui, né, eu estou usando essa técnica rápida para alisar essa roupa de cama, então vou teclar Ctrl J. E se a gente olhar a minha seleção, a gente pode ver que aqui eu tenho uma seleção recortadinha, e nessas outras áreas eu tenho a seleção com, né, o recorte foi feito com o feather, o degradê que eu queria. Por fim, eu vou vir aqui, eu vou vir na minha ação de alisar coisas que eu tenho. Vai transformar numa seleção, não, desculpa, vai transformar num objeto inteligente, vai aplicar uma máscara e depois vai colocar o Gaussian Blur que eu preciso. Então a gente viu que utilizando o Quick Mask em conjunto com uma seleção, em conjunto com o Gaussian Blur, a gente consegue misturar vários tipos de feather numa seleção só, que normalmente seria uma coisa um pouco chato. Na verdade, eu nem sei como fazer se não for dessa maneira. A gente pode ver que foi legal, porque eu consegui, em vez de ser recortadinho nessa borda que não é recortado, ele ficou com esse aspecto, com essa borda em degradê que eu queria. Então, aí é a rápida dica de como misturar uma seleção com feather baixo de 0.6 pixels com uma feather de 8 pixels ou a quantidade de pixels que você quiser dentro de uma única seleção. Agradecimento especial ao Lucas Rosa, que eu peguei essa dica assistindo um live dele. Eu recomendo muito tudo que for do Lucas Rosa de live, ou se você tiver meios financeiros, pagar os Pro Live, os cursos dele, que o trabalho dele aqui no Brasil realmente é sem igual. Ele é um profissional do mais alto gabarito que eu já conheci. Ele é um cara super aberto, você consegue até conversar com ele pelo WhatsApp se você estiver fazendo algum curso com ele. Ele tem um jeito que às vezes é um pouco honesto, então, mas honesto é melhor do que enrolado, né? Mas é isso, eu recomendo muito assistir tudo do Lucas Rosa que puder, e essa dica que eu te dei foi uma adaptação de uma coisa que eu vi, que ele usa essa técnica para fazer o blur na seleção inteira. Daí eu estava pensando, mas às vezes eu quero um blur só numa parte, então, se eu botar o Quick Mask, faça uma seleção, eu posso aplicar o blur somente nas bordas que eu preciso. Então, é isso, gente. Tutorial rapidinho de como você misturar uma seleção precisa com uma seleção impreciso, aplicando feathers diferentes em partes diferentes
de uma única seleção. Obrigado aí, eu espero que esse tutorial ajude vocês.